Muito bem, bem-vindos, bitcoinheiros. Como é que vocês estão? Ótimas. Que bom, Tudo que bom. bom, tudo bom. Beleza, sejam bem-vindos. Muito bem. Bom, para quem está começando a assistir a gente agora, já dá um subscribe aí no YouTube para você receber as notificações dos próximos programas. Coloca no sininho também para você ser avisado. E se você quiser assistir mais rápido, coloca na velocidade 2, porque assim você assiste o programa de uma maneira mais rápida, certo? Bom, o assunto de hoje é um pouco polêmico. A gente vai fazer um esforço aqui para deixar as informações da maneira mais clara possível. Como vocês sabem, a gente raramente fala de altcoins, né? Porque, em geral, ou são esquemas de fraude, ou a proposta não faz muito sentido, tanto do ponto de vista técnico, ou o modelo econômico também não tem muito sentido. Mas, às vezes, aparecem projetos que parecem interessantes por apresentarem alguma característica específica que fica difícil discernir se é apenas mais um scam, uma enganação, ou uma proposta que tem sentido, ou se é algo que sim tem algum valor, mesmo que experimental. Espero que esteja claro o que eu estou explicando para vocês. Isso de conseguir discernir o que são propostas que fazem sentido de simplesmente esquemas de fraude foi uma proposta nossa desde o início do programa, né? Para que vocês mesmos consigam fazer esse tipo de discernimento. Dito isso, essa semana a gente vai falar de um novo projeto que não é tão novo, começou em 2016 e teve muita repercussão essa semana no Twitter, que é um projeto chamado Green. A gente vai falar, talvez, termos técnicos e talvez a gente não perceba que a gente está falando coisas que vocês ainda não saibam. Se tiver dúvida, a gente lê todas as mensagens que vocês enviam para a gente. Então, enviem as perguntas tanto pelos comentários no YouTube ou por mensagem direta no Insta, que a gente responde vocês. Beleza? Último aviso antes de começar. Esclarecimentos. A gente vai falar de Green, que é uma nova criptomoeda. O que o Green não é? Longa história feita curta. Não é o novo Bitcoin. Isso que eu ia falar. Não tem a pretensão de ser reserva de valor e não é uma oportunidade para você que é iniciante, quer ficar rico rápido, fazendo trade e usar isso como investimento. Isso não é uma recomendação de investimento que a gente vai fazer. A gente quer usar... Pronto, acabou o vídeo. Já falamos tudo que tinha que falar sobre o Green. Não é o próximo Bitcoin. Não veio aqui para substituir nada. Não é uma recomendação de investimento. Tchau. Perfeito. Para você que só interessa esse tipo de informação, pode fechar, dar um like, dar um comentário e pronto, tá feito. É isso mesmo. Curto e grosso, too long, didn't read. Tá aí, ó. Exatamente, exatamente. Se você não quer gastar mais tempo nesse vídeo, é isso que a gente tem para falar. Se você quer entender um pouco mais do Green, não especialmente do Green, mas como você consegue diferenciar o que é uma proposta, o que é uma moeda, uma criptomoeda que faz sentido, por que isso faz sentido ou não, por que os maximalistas falam que é tudo uma porcaria e que só o Bitcoin é que presta e faz sentido, vale a pena continuar aqui com a gente. Beleza? Podemos seguir adiante? Por favor. Proof of Work. Proof of Work. Muito bem. Então, por que a gente está falando do Green? Eu vou falar agora 5 coisas que a gente vai tentar esclarecer e comparar a diferença ou semelhanças do Green com o Bitcoin e outras criptomoedas, cada um usa o exemplo que quiser, para que vocês possam avaliar sempre que alguém chegar para vocês dizendo que leu uma notícia que foi lançado um novo Bitcoin ou que tem uma nova criptomoeda promissora, enfim, para que você possa fazer sua própria verificação de dados, de informações e não precise depender de acreditar no que o outro, o teu amigo te disse. Beleza? Vamos falar de origem, inspiração, como que essa criptomoeda foi criada, o que essa criptomoeda está prometendo, que tipo de tecnologia, que tipo de característica, qual é o modelo de escalabilidade que ela está usando, que é um tema bem controverso em criptomoedas, qual o modelo de mineração e qual o modelo econômico. São essas 5 coisas que a gente vai falar hoje. Então vamos começar da primeira. Confesso que fiquei curioso, Ivan. Fiquei curioso. Também, conta pra gente todos Conta esses pra modelos gente. aí.
Eu vou contar, mas vocês sabem também, a gente vai conversar. Muito bem. Em tese, dizem que o Bitcoin ele tem um grande diferencial porque ele surgiu de maneira completamente anônima, ninguém nunca descobriu quem foi Satoshi, nem nunca vai descobrir, e que esse é um diferencial, né? E dizem que os maximalistas dizem que algo desse gênero nunca mais vai acontecer, que seria muito difícil alguém criar uma nova criptomoeda de maneira completamente anônima, sem ninguém descobrir quem foram os criadores. Posso fazer algo que eu acho que é uma correção sobre o que você falou? Eu acho que os maximalistas não dizem isso. Eu acho que os maximalistas dizem que um novo efeito de rede semelhante ao do Bitcoin não pode acontecer. E não que alguém não pode fazer necessariamente uma moeda melhor. Inclusive tem várias moedas melhores, tecnicamente falando, né? Eu acho que não é exatamente isso. Eu acho que qualquer uma tem mais funções do que o Bitcoin tem. Elas têm capacidade, elas têm uma escalabilidade centralizadora, obviamente, mas elas têm todos os elementos que o Bitcoin deixa de lado para poder ser seguro, entendeu? Então, o que eu acho que os maximalistas acham mesmo é que por melhor que inventem o próximo, o Bitcoin 2, o Bitcoin 3, eles não têm vez porque eles não conseguem pegar uma máquina do tempo, voltar, introduzir o código de uma forma semelhante ao Bitcoin e conseguir o efeito de rede que o Bitcoin conseguiu. Está Dificilmente colocado aí outra o panorama de quem é maximalista, quem está vendo qualquer inovação, que toda semana tem uma inovação, né? Então toda semana vem um próximo Bitcoin aí e toda semana a gente pensa, por que os caras estão achando que é tecnologia e não o efeito de rede? Então pensem, a gente vai quem está falar assistindo disso. é o efeito de rede. O item 2 é a tecnologia. Eu fiz uma interrupção, mas se eu não fizesse essa interrupção agora, não ia poder esclarecer o pessoal bem no começo sobre isso. Não, legal, obrigado. Agora, vamos só para... o objetivo, de novo, é ajudar e usar o Green como exemplo, né? Então, o Bitcoin foi feito de maneira anônima. O Green, em tese, também está sendo criado de maneira anônima. Parece que em 2016 tinha um grupo de mensagens lá no IRC, alguém postou ali um white paper, uma outra pessoa anônima achou algumas coisas legais, fez umas mudanças, um terceiro foi lá, fez uma terceira mudança, e de maneira, em tese, descentralizada, os caras começaram a trabalhar nisso. Qual a diferença disso? Por que que algumas pessoas estão achando, talvez o Green tem alguns aspectos interessantes, de outras criptomoedas que são lançadas com ICOs, com fundo de investimento. Vamos colocar esses dois cenários assim bem distintos. Moeda que surge como ICO e moeda que surge de maneira, em tese, descentralizada. Eu gostaria de falar precisamente desse ponto, ou seja, eu acho que substituir o Bitcoin é uma coisa, e aí tem efeito de rede, tem a credibilidade de anos e anos, enfim, longest chain, tem muitos argumentos. Agora, o Green, não pretendendo substituir o Bitcoin, é realmente um projeto interessante. Ele é muito diferente de tudo o que eu tenho visto. É muito raro haver uma criptomoeda. Obrigado, mas é isso que a gente quer saber. Por que ele é diferente? O que alguém que não está tão por dentro acompanhando as notícias no dia a dia, como ela pode identificar, olhar de maneira crua e falar assim, nossa, tem alguma coisa diferente aí. O que você acha diferente? Eu acho que tem e eu estou muito interessado em acompanhar de perto o projeto. E já podemos depois também falar de que impacto até muito positivo pode ter no próprio Bitcoin. Mas é diferente porque praticamente todas as criptomoedas, tirando o Bitcoin, quase a totalidade delas, são ou detidas por uma pessoa ou empresa ou pequeno grupo, ou muito centralizadas, e isso, por um lado, e o Green aparentemente é totalmente descentralizado. Por outro lado, tem também praticamente todas uma quantidade pré-minerada, ela não começa do zero, ela começa logo com algumas pessoas com milhões de moedas, tem o Founders Share, tem enfim, várias formas de remunerar os fundadores ou os cofundadores, totalmente arbitrárias.
O Green não tem nada disso. O Green começa do zero, começa apenas a distribuir por mineração, é totalmente descentralizado, é muito interessante. Nesse ponto de vista é diferente de tudo o que eu vi até agora, não lembro de uma moeda assim. Eu quero falar uma coisinha. Só para Deixa eu só fazer usa Proof of Work. Isso é importante. Usa Proof of Work. Tá. Exatamente, usa Proof Vamos of falar Work. disso, vou falar de mineração, mas antes, o que é pré-mineração? E aí, depois de você explicar o que é pré-mineração, seria legal. Já houve criptomoeda, se eu não me engano, foi o Bitcoin Private, que também disse que não tinha pré-mineração e depois descobriram que foi pré-minerado. Pré-mineração é a primeira transação ser feita e já haver um volume. Portanto, na primeira transação vão ser atribuídas as primeiras moedas ao minerador. E quando há uma pré-mineração, já existe um estoque de moedas prévio, antes do Genesis Block, ou incorporado no próprio Genesis Block. Aqui não, aqui vão ser criadas 60 moedas, acho que é por minuto, e o primeiro bloco tem 0, depois passa para 60, quer dizer, não há mais estoque de moedas, só há o estoque distribuído pela mineração. Eu nunca vi nada assim, e muitos que diziam que não eram centralizados, depois se descobriu que eram, né? Este aqui está, o próprio desenho aponta para a descentralização, aponta para uma mineração mais ou menos barata, entre aspas, também ajuda a descentralizar, e tem, além dessas características diferentes, tem características de foco da moeda também interessantes, que é o anonimato, o fato de não deixar rastro, por exemplo, não guarda histórico, não tem blockchain no sentido tradicional do termo. É muito curioso e ele escala principalmente mais pelo número de usuários do que pelo número de transações. O número de transações é mais ou menos irrelevante. Então ele tem características interessantes. Eu acho que isso, como é que isso interage com o Bitcoin? Como ele não tem aquele efeito de rede e todo o histórico, não é verdadeiramente, é mais um teste que pode dar, na minha opinião, um de dois resultados. Ou é incorporada uma parte da tecnologia no próprio Bitcoin, se der certo, a opção A. A opção B pode ser incorporado num layer que não o primeiro layer do Bitcoin, ou seja, o Green pode ser uma sidechain para tornar anónimas ou tirar rastra transações do blockchain do Bitcoin. Por exemplo, não é? Você sai do blockchain, faz algumas transações no Green e volta ao blockchain no outro ponto e no caminho, enfim, desconectou completamente um do outro. Então, eu acho que é interessante haver estes testes, é interessante haver este pessoal inovador, gosto do conceito, gosto da organização e gosto da estratégia. Vamos ver, eu estou empolgado. Legal, legal. Já comprou? Já minerou? Eu estou pensando em começar a minerar já. Muito bem, vamos falar de mineração daqui a pouco. O que é interessante que me chamou a atenção é que alguns bitcoinheiros maximalistas começaram a falar desse tema e isso acendeu um sinal amarelo para dar um pouco mais de atenção nessa criptomoeda. Porque, inclusive, o que eles dizem, né, o que eles estão se propondo, não é que eles mesmos não dizem que são o próximo Bitcoin ou que eles são a nova criptomoeda para reserva de valor. Eles dizem, não somos para reserva de valor, não somos o próximo Bitcoin. O enfoque deles é privacidade e fungibilidade, né? Então, eles começaram, enfim, inspirados por coisas que até a gente já comentou aqui no programa, de confidential transactions, né? Que, em tese, não daria para ser implementado antes no Bitcoin, porque isso aumentaria muito o tamanho da blockchain. E com esse tal de Mimble-Wimble, que é essa técnica criptográfica que eles estão desenvolvendo, daria para ter uma blockchain que ocupasse muito menos espaço. É isso que o Becas falou, porque você não tem o registro de todas as transações, enfim, a gente não vai entrar em detalhes técnicos que não... Inclusive, na minha opinião pessoal, o problema, os detalhes técnicos e ou seja, a vida útil do projeto
são um grande, tipo, break, assim. Especialmente por ser totalmente anônimo, não ter todas as transações. Eu tenho que confiar, eu não sou um criptógrafo, eu não tenho a capacidade de entender, tipo, nada. Eu me baseio nisso no software, ou seja, se eu rodasse o software, se eu visse ele funcionando, eu provasse algumas vezes, testasse com algumas pessoas em lugares diferentes no mundo, com máquinas diferentes. Tipo, para mim ainda é muito especulativo, assim, tipo, é uma história, ainda tem até nome tipo de fantasia, né? Mimblewimble. Então, tipo, eu ainda estou, ou seja, acho muito interessante, mas ainda estou. Quando lançou o Bitcoin, provavelmente eu não teria sido dos primeiros a rodar, pelo mesmo motivo. Ele ainda tem que se provar Eu ainda. ser resistente a ataques Exato. e tudo mais. Exatamente. É o famoso Lynch Effect, né? Ou seja, quanto tempo que ele está aí provando que funciona para confiar que realmente funciona, que os bugs foram solucionados, etc. Agora, bom, a gente já falou de origem, a gente falou de características da moeda, que a principal coisa, promessa é privacidade, fungibilidade. Há outras moedas que também prometem isso, né? Como o Zcash, o Monero. Então, também não sei até que ponto, para quem está olhando aí e não entende a diferença, por que vai sair, por que é mais interessante que o Monero ou que o Zcash? Fica, Para começar, ele é muito mais escalável que ambos, né? em E o tese, em Zcash teoria, né? tem uma pré-mineração de 20% das moedas, então já é uma palhaçada por si só. É. E o Monero é meio shady. Bom, é literalmente shady, mas o Monero... Não, o problema do Monero é que ele não pode escalar. A escalabilidade dele é muito ruim porque a Confidential Transactions ocupa muito espaço. Muito Ou seja, pesado. é muito pesado, as transações no Monero são caras. Em teoria, ou seja, o Green, nas informações técnicas do site deles, tipo, Em teoria. Agora tem que esperar para ver, né, Dov? Não dá para confiar. sim, existem algumas pessoas que supostamente thought leaders, né, líderes de pensamento e que a gente supõe que estão analisando isso, estão rodando o software, estão fazendo Estão testando. estão testando, estão achando interessante, como é que fala, anunciando, né, que o estão fazendo. Legal. Vamos ver. Mas deixa-me Ansioso aqui, na expectativa. comentar um pouco da história do risco. É curioso porque assim, o projeto está super no início, super no início. Eles próprios, no site, não é, lá do principal do projeto, dizem, estamos em modo de teste, você pode perder todo o seu dinheiro, cuidado. Então, Sim. é realmente uma fase especial, não é? Agora, eu acho que para coisas transacionais, o Dov dizia, há que confiar, e eu concordo, mas para coisas transacionais isso não é tão crítico como para a reserva de valor. E ele pretende integrar-se com a Lightning Network, então eu tenho uma perspectiva muito de complementaridade ao Bitcoin, de começar a ser um segundo ou um terceiro layer, muito mais do que alguma vez se quer sonhar em ser um substituto. E pode ser interessante para fazer algumas transações green e voltar ao Bitcoin, entrar, sair, abrir canais Lightning Network. Eu estou curioso como é que vai evoluir. E a matemática é muito pesada, não é só software, tem muita matemática, muito interessante. A parte de criptografia usa algoritmos históricos já, com muitos anos em cima, e que são menos usados, mas são interessantes. Vamos ver, eu estou curioso, estou empolgado. Legal. Vamos complicar um pouco mais ainda. Tem modelo de mineração. Existe o Bitcoin que faz Proof of Work, né, que é aquilo que já comentamos também no programa, ou seja, o computador tem que gastar energia e processamento de informação para resolver um problema matemático e assim minerar e receber sua recompensa, e isso faz parte do modelo de incentivo econômico também.
E existem outros modelos, existem infinitos modelos, né? Acho que outro mais famoso é o Proof of Stake. Não sei se alguém consegue deixar claro qual que é a diferença básica de Proof of Stake para Proof of Work. Para aí a gente falar do modelo do Green. Proof of Stake é como se fosse um cheque calção. Você dá o cheque lá e querendo dizer que como você tem uma promessa de pagamento, um IOU, atrelado ao contrato, você supostamente tem voz em cima do tamanho do stake que você tem. Tá. Mais ou menos um cheque calção. Pensem dessa forma, assim, de forma leiga. E o Proof of Work é diretamente no resultado do seu trabalho, do que você colocou de energia, no caso. Para minerar é exatamente o tamanho do stake que você tem. O seu stake baseia em trabalho. Legal. Uma das... O estímulo do Proof of Stake seria aumentar a quantidade de nodes que verificam a rede. Ou seja, uma das... por que começaram a pensar nesse esquema do Proof of Stake é que não tem nenhum incentivo para você rodar um node para fazer... Ou seja, hoje em dia, a não ser o seu pessoal, né, de privacidade ou de soberania, né, não tem um outro incentivo, você não tem incentivo financeiro. Então, o Proof of Stake queria usar esse incentivo financeiro de você ter algumas moedas no seu node paradas para você minerar naquela rede, ou seja, mas ela e não ao mesmo tempo resolvendo a escalabilidade, né? Isso. Mas o que hoje em dia eu vejo o node da Lightning Network como mais ou menos um tipo de Proof of Stake. Você está colocando, tipo, dentro do Bitcoin, no segundo layer, tem um tipo de Proof of Stake, porque as pessoas estão rodando o node para poder usar a rede, hoje em dia. Então, estão criando aí Então, tem que ter Bitcoin naquele node, ele tem que estar hot, tem que ter um stake ali aberto em canais abertos. É mais ou menos o que está rolando na Lightning, pensa que é um tipo de Proof of Stake. Isso é um exemplo de como até um Proof of Stake tem que estar relacionado a um Proof of Work, porque nenhum Proof of Stake vai ser mais puro do que um Proof of Work, né? Agora, o interessante é que esse Green ele não propõe Proof of Stake, ele propõe Proof of Work, mas tem um esquema diferente que eles propõem. O que eu entendi é que eles disseram o seguinte, né? Sim. A proposta é a seguinte: existe uma discussão hoje, vamos primeiro situar quem está escutando a gente. Existe uma discussão hoje, uma crítica, dizendo que existe uma centralização de mineradores no Bitcoin, porque hoje o Bitcoin ele é minerado com computadores muito específicos para essa função de minerar, que são computadores caros, são os chamados ASICs, e que isso promove uma centralização de controle de poder. Beleza. Várias outras criptomoedas propuseram formas de mineração que, em tese, seriam mais descentralizadas. Nenhuma conseguiu até hoje. Inclusive, o Litecoin propôs mineração com script, alguma coisa, e script também não rolou. ASICs também foram criados, né? Ou seja, computadores específicos para minerar. O que eles estão propondo é o seguinte: conversamos com fabricantes de ASICs e vimos que não é possível fazer nenhum tipo de Proof of Work que seja impossível um fabricante construir uma máquina para minerar especificamente aquela criptomoeda. Beleza, não temos como vencer essa batalha. Então, o que a gente vai fazer? Um método de Proof of Work que seja muito fácil produzir ASICs para que tenha maior competição no mercado. Diferentes empresas produzindo computadores para minerar o Green. E aí eu quero a opinião de vocês, quem quiser falar sobre isso. Muito bom. Muito inteligente essa opção. Eles pegaram todos os buracos que poderiam ter e foram tampando, né? O conceito é sólido. Pelo menos até onde em teoria. A última ponta que eu consegui analisar, o conceito é completamente sólido. Inclusive a escolha por GPU
e tipo usar máquinas de outras moedas. Tem muitas moedas que já tem muito GPU no mercado. Teve um puta, né, subida na bolsa ano passado das empresas de graphic cards. Não sei também quanto não é, ou seja, eles não viram aí, opa, vamos dar um push ali na o Green, né? O pessoal do Green falou, esse pessoal deve estar buscando vazão, vamos dar o que eles precisam. Vamos lá. Pensem que existe muita gente minerando o Ethereum, por exemplo, que poderia migrar para Green e, enfim, é uma concorrência enorme para o Ethereum. Né? Exato. Eu acho muito interessante. Se o projeto ajudar para fugibilidade no Bitcoin, e agora ele está também, ou seja, não está competindo em hash rate, compete talvez em energia elétrica, talvez. Acho que não, porque não vai mudar nada no Bitcoin. É um projeto que está rolando aí de lado, provando novos conceitos, que eu ainda não tenho coragem de tocar, ainda tocaria com uma máscara assim, proteção, um óculos de proteção, assim, estaria ainda com muito cuidado tocando. Legal. Vamos falar de modelo econômico. Então, para quem já sabe, de novo, o Bitcoin ele tem um modelo deflacionário, ou seja, ele começa com uma emissão X de moedas a cada 10 minutos e a cada 4 anos essa emissão é reduzida pela metade até o ano de 2140, onde praticamente 100% das moedas terão sido emitidas. Tá claro até aí? A cada 240 mil blocos, na verdade. Perfeito, a cada 240 mil blocos. Obrigado, Alan. Outras moedas propõem outros modelos, até modelos inflacionários, com emissão infinita de moedas, enfim. Aí vai do que cada um acredita como sendo um modelo econômico viável e de incentivos para fechar o ciclo da proposta. O Green propõe o seguinte: 60 moedas a cada minuto. E aí eu tenho uma dúvida de ser cada minuto, porque me parece pouco tempo, me parece que tem um risco aí de muitos forks. Me parece pouco tempo também para ter latência e para todo mundo receber essa informação na rede, mesmo os blocos sendo mais leves. E ele emite indefinidamente. São 60 moedas a cada minuto, ad infinito. Comentários. O que significa isso? Não serve como dinheiro e serve ao mesmo tempo, porque é deflacionário ao mesmo tempo que o Bitcoin, né? Mas se ele é emitido infinitamente, ele é deflacionário também? Porque como ele é emitido sempre o mesmo número absoluto, se você tem 60 greens e emite 60, você duplica o stock. Se já passaram 10 anos e você tem 6 milhões e emite mais 60, você está criando, ou seja, você cria uma inflação sempre. Vira uma gota no oceano. Uma gota no oceano. Você cria uma inflação cada vez menor. Quando a inflação de moedas é menor do que o crescimento da demanda, aí na verdade gera uma deflação, não é? Ela valoriza. Então, eu acho que o fato de ser previsível e ser constante do ponto de vista de número de moedas emitidas, controla perfeitamente o fator inflação e o ser previsível é ótimo para quem quer trabalhar com a moeda. Eu não vejo isso um problema. E como ela pretende ser mais transacional do que reserva de valor, até é bom haver um pouquinho de... Essa emissão acaba por ser saudável para o sistema. Eu não vejo um problema. Inclusive, isso que você falou, Becas, um dos core developers do Green, ele falou exatamente isso. Ele falou, a gente não é reserva... o Green não se propõe a ser reserva de valor. Ele se propõe a ser... transacional. Exatamente, a ser uma moeda mesmo. E a justificativa que ele usou foi, se fosse reserva de valor, como é no Bitcoin, as pessoas tendem a querer hodl, né, guardar com uma expectativa de valorização. E não tendo isso, tendo uma emissão constante, diminui esse fator. Faz sentido isso? Modelo keynesiano, né? Esperando que a inflação vá gerar demanda para a circulação.
Exato. É interessante, mas não é hard money, né? É um dinheiro bem mais soft. De repente, meio de troca, excelente. Para meio de troca, sim. De repente, como substituto até da própria Lightning Network, excelente. Exato. Eu vejo muito o Green competindo com a Lightning Network, mas o curioso é que eles pretendem integrar. Então, talvez, em vez de competindo, vir uma sidechain da própria Lightning Network, não sei, ou você conseguir abrir canais de Bitcoin para Green, não sei. Vamos ver, vai ser interessante aí esse ano. Então, agora a dúvida que surge é, muitas vezes a gente escuta maximalistas dizendo que não importa o que for criado de inovação, de nova tecnologia em outras criptomoedas, porque o Bitcoin, por ser código aberto, eventualmente pode absorver essas características, essas novas tecnologias, né? O Becca já fez assim. Não, é o seguinte, eu acho que há duas formas do Bitcoin integrar e se valorizar com estas experiências que forem bem sucedidas. Uma é incorporar, mas há outra que eu acho que vai começar a ser mais comum, e eu vejo o Green muito mais nessa, que é das sidechains. Ou seja, você criar algum tipo de atividade à volta do Bitcoin, mas dentro do ecossistema do Bitcoin, e que mais tarde ou mais cedo volte para a blockchain. Ou seja, você tira um montante da blockchain, faz um conjunto de transações e de pagamentos e depois faz uma reconciliação. Não vejo mal nenhum, você pode ser perfeitamente maximalista e gostar de que haja sidechains. Aliás, as sidechains até podem ser em dólares, não é? Mas a lição que tem que ficar para as pessoas é que isso não é um substituto. Entendam, pessoal, não é um substituto. Ele, no máximo, é um auxílio, mas não é um substituto. Os maximalistas não têm nada contra o Green. Eles só estão contra a narrativa de que isso é um substituto. Não tem como ter um substituto. Semana que vem vão inventar uma tecnologia ainda melhor. Vão falar que é o substituto e não vai ser o substituto. Vocês têm que seguir aquela máxima. Se você não pode vencer os una-se a eles, né? Tipo, não tem como você vencer o efeito de rede. Então, entenda que ou você vai usar isso de uma forma econômica, e a economia vai dar a explicação de se isso é um meio de troca, de se isso é uma rede auxiliar, de se isso é uma sidechain. O mercado é que vai dizer através de escolhas racionais, escolhas econômicas, porque as pessoas não ficam gastando dinheiro para testar simplesmente para ver se vai emplacar ou não a tecnologia. Elas vão usar se o negócio for realmente útil. Assim, estou falando no mundo real, não só no mundo especulativo que nós teremos aí nos próximos tempos com relação a esse green. Depois que tudo se estabelecer, que o mercado entender como é que funciona essa economia mista entre um e outro, eles vão precificar da forma correta e vão usar da forma correta. Inclusive, teve o posicionamento, acho que de alguns desenvolvedores do Green, é o seguinte, o Bitcoin, por ser um protocolo conservador e resistente a mudanças, é difícil implementar algo como o Mimblewimble no Bitcoin, fazer esse tipo de alteração, e se for possível, é algo que vai demorar. Então, os caras, pelo que eu entendi, falaram assim, bom, gente, não sabemos se isso vai ser implementado, precisa ser testado de qualquer forma, e se for implementado, a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar. Vamos começar a criar e testar e trabalhar nisso. Fala aí, Dov. É a história de toda altcoin. É a história de toda altcoin, ou pelo menos, desculpa, das altcoins legítimas que tem algum projeto de pesquisa, que tem algum white paper sério, reconhecido, né, por pessoas sérias. Existem projetos assim. São poucos. Como a gente falou, são poucos, esse é um deles. Os especuladores devem estar achando que é o próximo Bitcoin. O Decas, que está por dentro, acha que vai ser uma sidechain. E o Dov, que tem experiência em altcoins, acha que o negócio tem que se provar. Então, e você que é maximalista, e você, qual é a sua visão sobre o assunto? Eu acho perda de tempo, sinceramente. Mas, por outro lado, dá pra gente aprender um pouco. Então, não é 100% perda de tempo, né?